Quantas vezes você já duvidou de uma pesquisa que fala estudos indicam? Isso não sabe se aquilo é verdade ou não. Oi, eu sou a Raquel, eu sou física e pesquisadora em materiais e sejam bem-vindos ao Anima Hacks. Nesse canal a gente fala sobre ciência, tecnologia, vida acadêmica, curiosidades científicas, dicas, tudo isso com a ajuda de animações para deixar tudo mais claro, mais fácil de entender. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as 3 principais dicas que eu daria caso você quisesse identificar se o que você está consumindo, o que você está lendo, é ou não uma fake news científica. A primeira dica que eu dou como pesquisadora e cientista para se identificar se o que você pode estar consumindo é mentira, uma fake news científica, como eu disse, é quando essa pessoa que está falando para um público geral, que não é um público da área, que não é de um congresso de científico da área ou do laboratório da pessoa, da universidade que ela estuda, do curso que ela estuda, e ela começa a falar palavras difíceis, palavras que são do jargão da área. E ela não faz questão de te explicar essa palavra difícil, esse termo específico. Ela não vai simplificar para você o que significa tudo isso, porque ela quer que você acredite que ela é muito inteligente, que ela é muito estudada e que, portanto, tudo que ela tá falando, tudo que ela tá tentando te vender ou te convencer é verdade. Na física, por exemplo, quando eu tava lá em 2019, na graduação, tinha o sal quântico e o colchão quântico, que falava que ia alinhar essas energias e você ia ter um metabolismo melhor, ou então você ia acordar melhor por causa que as vibrações quânticas do colchão iam fazer você dormir melhor. E até hoje na física, a palavra quântica é a palavra, assim, mágica pra você convencer que você é um físico muito inteligente e que, portanto, você tem que acreditar em mim porque eu falei a palavra quântico. Às vezes a pessoa nem sabe o que é quântica, nunca estudou quântica na vida, nunca fez um curso de física na vida. Mas colocou a palavra quântica ali e, de repente, a pessoa virou especialista e você tem que comprar o produto dela, você tem que entender a ideia dela e concordar porque ela falou a palavra quântica. E não é só na física que isso acontece. Por exemplo, na área da saúde, o pessoal adora falar sobre creatina e colágeno e proteína e aminoácidos e esse tipo de coisa. E a pessoa nem sabe o que é um aminoácido, não sabe nem o que é queratina, o que é colágeno, não sabe nada disso. Mas faz isso pra fazer você acreditar que a ideia que ela tá falando é verdade, que você devia concordar com essa ideia. A segunda dica que eu dou é quando a pessoa tá te comunicando alguma coisa, tá tentando te convencer de uma coisa e ela tá te dando uma consequência rápida ou uma resposta rápida. Então, sabe aquele senso de urgência que fala compre o produto X e em tantas semanas vai te dar esse resultado, porque a ciência explica. Ou então fala, porque estudos eles indicam que se você pular 3 vezes no rio, você vai ter pernas mais fortes. Sempre que a pessoa te dá uma consequência rápida, um senso de urgência, ela quer te dar uma resposta rápida e você vai querer uma resposta rápida, porque no geral a gente é preguiçoso, e ele fica, nossa, se a ciência comprova isso, por que eu não vou usufruir disso também? Então, sempre que a pessoa te der uma consequência rápida, seja ruim ou boa, sempre suspeite, porque provavelmente ela tá tentando te vender a ideia do rápido. Se ela quer falar que se você não beber água por 5 dias, você vai emagrecer 5 quilos, é porque você quer os 5 quilos, e não se você quer parar de beber água por 5 dias, por exemplo. Então, sempre cuide quando a pessoa quer te dar uma consequência rápida pra alguma coisa, seja ela positiva ou negativa. E por fim, eu acho que o mais importante, que é essa terceira dica, verifique a fonte. Qualquer pessoa hoje pode falar qualquer firula na internet. Ela não precisa ter um diploma de graduação, não precisa comprovar muita coisa, se ela começar a falar palavras difíceis e dar esse senso de urgência, como eu disse, ela provavelmente vai convencer uma pessoa que tá ali menos atenta com o que ela tá consumindo. Então verifica quem é a pessoa que tá falando isso pra você. Se, por exemplo, que nem eu tava falando da área de nutrição, né, na área de saúde, se a pessoa tá te vendendo um produtinho X que vai te emagrecer em 5 dias, verifica primeiro se a pessoa é nutricionista, verifica em qual dado que ela tá se baseando, se aquilo que ela tá falando é muito absurdo, se é muito rápido, se ela tá falando uma palavra muito difícil, mas principalmente a fonte daquilo, se ela se baseou num estudo, se ela é estudada pra isso, se ela é formada pra isso, se ela tá falando por uma instituição, se ela tá falando por ela mesma, se ela tá falando por um site de fofoca, sempre verifica a fonte antes de você dar o martelo final se você vai acreditar naquilo ou não.
E essas são as 3 principais dicas que eu daria para você identificar se o que você está consumindo em termos de ciência é uma fake news ou não, se é uma coisa que você devia acreditar ou não. Hoje é muito importante, na verdade, que você tenha esse senso de atenção quando você está consumindo uma informação, principalmente relacionado a posts e pessoas falando a ciência explica, estudos indicam, porque são palavras muito apelativas que, como eu disse, podem vir com palavras difíceis, com consequências rápidas e de repente com fonte não muito confiável. Mas se não tá muito atento aqui, você vai acreditar nisso, você vai compartilhar aquilo e vai disseminar uma coisa que na verdade não é verdade. Esse foi o vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, ponha no comentário. Até a próxima. Tchau, tchau.